aí, pessoal? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo esse podcast, um podcast de estreia do Renato Saraiva, agora em São Paulo, Alphaville. E eu estou muito feliz, mas muito feliz, porque eu estou trazendo um convidado muito especial. Eu tive o prazer de conhecer meu parceiro, meu amigo, colega de imersão, né, no Mastermind lá de Thiago Brunet. E hoje vocês vão conhecer a história linda, a história de superação de Marcos Londres. Marcos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Que bom ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite, viu, irmão? Renato, eu que agradeço aí o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Você é um cara que é referência, um cara pioneiro no mercado. E com certeza vamos conseguir fazer um bate-papo bem bacana que vai edificar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado pelo convite, desde já. Ih, que coisa boa. Gente, eu fiquei muito feliz. Nós tivemos a imersão lá de Mastermind de Thiago e eu conheci Marcos. E a gente tem uma história, claro, não é uma história parecida, mas a nossa origem é um pouco parecida, né? E eu sempre falo que a nossa origem não define o nosso destino. E é exatamente isso o tema, né, desse podcast com o Marcos. A nossa origem não define o nosso destino. E aí eu vou deixar o microfone aberto para que Marcos, da maneira que ele quiser, ele conte um pouco da história dele. Vocês vão ficar emocionados. E aí, Marcos, me conte um pouco da sua história. Como é que foi o início da sua vida, meu irmão? Você é carioca, você é paulista? Me diga aí. Né? Ele tinha 5 anos, Uhum. né? O trauma que isso gera, o que pode gerar, né, numa criança. Mas, e aí, Marcos? E que ela ficou cega porque teve uns problemas de saúde e tal. E uma vez ele chegou em casa, ela tinha usado um detergente novo, enquanto um outro que já tinha sido usado, ela não achou. Não conseguiu achar? Obviamente, porque estava cega Tava ali, cega. 100% cega. E ele chegou, começou a discutir com ela por causa disso e tal, e aí entrou em discordância e começou a agredi-la. Meu Deus. Bater e tal na mulher ali, cega, debilitada. E ela foi definhando, acabou que depois morreu. Eu tinha 5 para 6 anos nessa época. Meu pai logo se casou novamente, Pouco com tempo depois? 6 meses depois, mais ou 6 meses menos. depois, né? É. E a mulher que ele casou não aceitou a gente, começou umas brigas, e aí eles entraram lá num acordo que iria colocar eu e meu irmão, que é 1 ano e meio mais velho do que eu, porque os outros já tudo mais velhos, já tinham casado, saído de casa e tal, então só tinha ficado mesmo eu e meu irmão. E ele colocou a gente num orfanato. Um orfanato horrível, assim, um negócio extremamente ruim. Quer dizer, você E, tinha 6 anos, mais ou menos. eu tinha 5 para 5 6 para 6 e ele um ano, e, 1 ano e meio mais velho. e o outro 6 para 7. E aí ficamos ali 1 ano, eu acho. E como o orfanato era muito precário, vivia de doações, então volta e meia faltava o que comer, as condições de saúde, higiene, essas coisas eram muito ruins. Oficiais de justiça, assistência social, essas pessoas frequentavam esse lugar e foram investigar aquelas crianças que ali estavam. Quando chegou no meu nome e no nome do meu irmão, eles perceberam que meu pai tinha condição de cuidar. Foram investigar quem é a família dessas crianças. Ou seja, na verdade, vocês não estavam ali porque não tinha outra opção. Existia outra opção, mas o Existia. pai de vocês não Não queria queria. assumir Exatamente. a responsabilidade. Não queria. E aí, eles, por força da lei, ele foi obrigado a pegar a gente de volta. Meu Deus. E aí, isso foi a nossa cova, cara. Isso foi pra mim, assim, a cova, porque tava sendo contra a vontade dele, né? E aí, então, quando nós voltamos pra casa, a mulher alimentava o ódio que existia no coração dele já, a raiva A ali. madrasta, É digamos madrasta, assim. exatamente. E isso só foi piorando. Então, o nível de agressividade, essas coisas só foram piorando. A ponto de a gente não poder entrar dentro de casa, a não ser que fosse para dormir, só ficar tipo no quintal, alguma coisa assim.
Aí depois a gente mudou para um apartamento. E nesse apartamento, quando ele saía, a gente não podia, tipo, ficar na rua, essas coisas. E uma vez, o que aconteceu? Ele saiu, trancou a mim e meu irmão dentro de casa. Trancou mesmo. Literalmente. Literalmente. E, cara, você não acredita. Nós não podíamos mexer na geladeira. E aí, nesse dia, a gente não tinha ninguém em casa, só tava eu e meu irmão. Tava com fome, vamos abrir a geladeira pra ver o que tem. Tinha um Danone lá, esses Danoninhos aí, Sim. Danone e tal. E nós pegamos, na verdade, iogurte, né? Porque Danone é uma marca. E nós pegamos um Danoninho ali, um iogurte, e fizemos um furinho bem pequenininho, com uma agulha, pra ir tomando devagarzinho pra que não levantasse os peitos. Não perceber. Cara, só que toma daqui, toma dali, quando foi ver, tomamos o potinho ali quase que todo. Ele chegou, viu que o potinho tava vazio, ficou meio sem entender o que tava acontecendo. Quando ele entendeu, aí, cara, ele falou, meu, o que aconteceu aqui? Aí, putz, eu já olhei pro meu irmão e falei, a casa caiu, cara. Misericórdia. Aí ele já chamou a gente. Só o jeito que ele chamava, a gente já se mijava. Já ficava morrendo de medo. Não. Mas não é morrendo de medo, não. Se mijava mesmo. Se mijava mesmo. De escorrer pela perna. Meu Não é assim, do sentido figurado da palavra, não. É literalmente. Caramba. E aí, só o jeito que ele chamava, a gente já se mijava. E aí, quando ele chamou, tal, aconteceu aqui. Se falasse, apanhava. Se não falasse, apanhava em dobro, então eu já falava rápido. Não, pai, fui eu, tal. E fui eu mesmo, então eu assumi. Nesse momento, ele tava com uma tábua de cortar carne na mão. Essas tábuas que tem uma orelhinha na ponta e tal. Ele pegou aquilo ali e tacou na minha cabeça. Bateu com aquilo na minha cabeça. Que no mesmo momento eu apaguei. Meu nariz começou a sangrar, tal. E ele bateu na parte de trás da minha cabeça. E aí eu apaguei por algum tempinho ali, não sei quanto tempo exatamente. E aí nessa ele já foi pra cima do meu irmão, achando que tinha me matado. Então, tipo, ameaçando meu irmão com uma faca, de tipo, se contar pra alguém vai ficar ruim e tal, coisa. E aí, um tempinho depois eu acordei e percebi que eu não era bem-vindo naquele lugar e que aquilo ali tudo era uma tragédia anunciada, cara. Aí... E Marco, perdão de interromper. E seus irmãos mais velhos? Não tinha contato. Não tinha contato? Ele não deixava ter contato. Até porque os irmãos mais velhos, eles já eram inimigos. Entendeu? Meu pai e meus irmãos mais velhos já eram inimigos. Não se falava, não se convivia. Tinha rincha, era desestruturado, disfuncional. Meu Deus. Então nós não podíamos ter nenhum tipo de contato. Inclusive, se visse na rua, tivesse numa calçada, tinha que atravessar para outra. Não podia. Então não tinha contato com os irmãos. E aí, depois disso, quando eu acordei e tal, durante a madrugada, eu conversando com meu irmão, falei, cara, vamos embora. Claro. Porque se a gente ficar aqui, esse cara vai matar a gente. Não tem o que fazer. Tá ficando cada vez pior, né? E dito e feito. No outro dia, de manhãzinha, nessa época, esse meu irmão já trabalhava de ajudante de pedreiro para um cara. Com quase 7 anos. Não, mais. Aí nós já tava com 9 para 10, então ele já devia estar com 11 para 12. Ali, mas eu tava com 9 para 10, ele devia estar com 11 para 12. Ele já trabalhava. E aí, então, nós fizemos de conta que ia pro trabalho, mas na verdade catamos ali numa sacolinha de uma meia dúzia de roupa ali e saímos. Foram pro mundo. A ideia inicial era ir para casa de um dos irmãos e tal. Fizemos isso inicialmente, mas uma irmã mais velha e tal, que até acolheu a gente ali. Mas ela também já estava ali com 7 filhos, todos pequenos e tal. Então ela não tinha condição realmente de cuidar, porque a situação dela também já era muito difícil, apesar do coraçãozão de mãe que tem e tal, de tentar ajudar, mas as condições não tinha como. E aí, um outro irmão não tinha, o outro irmão não tinha, rua. Meu Deus.
Aí, assim, nesse meio tempo, o que acontece? Esse meu irmão, que é um ano e meio mais velho que eu, já trabalhava mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, com essa pessoa de servente, só que era tudo informal, porque esse cara era amigo do meu pai Sim. lá e tal. E tinha que ser, E né? tinha Porque que ele ser era porque ele era menor, era menor de trabalho idade e infantil, tal. né? Era. E aí, meus irmãos mais velhos foram lá, falaram com esse cara e falou: ó, dá uma rescisão aí pros meninos aí, porque um dos meus irmãos mais velhos, uns 4, 5 anos mais velho que a gente, tinha um terreninho no fundo da casa do meu pai, mas era no fundo assim, uma entrada individual. A casa dele era aqui, tinha um corredorzinho ao lado, totalmente individualizado, não tinha nenhum tipo Sim. de contato. Aí subia pelo corredor, no fundo tinha um terreninho ali bem pequenininho mesmo, que dava pra fazer tipo um cômodo, dois, bem pequenininho. Aí um do meu irmão tinha um terreno ali. Esse meu irmão que nós fugimos junto, pegou essa indenizaçãozinha e construiu um cômodo e um banheiro nesse terreno, no fundo da casa do meu pai, com esse dinheiro. Aí o marido da minha irmã mais velha era pedreiro, aquelas coisas todas, fez um jeito lá e levantou a parede e colocou telha em cima. Era isso. Nesse momento era isso. Não tinha um contrapiso, não tinha nem vaso sanitário, meu irmão. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Beleza. E aí, esse meu irmão que era dono do terreno, que ele era tipo uns 6 anos mais velho, não, que eu, uns 10 anos mais velho, eu acho, do que eu, Sim. foi morar com a gente nessa casa. Só que ele era alcoólatra, cara. Não. E aí, o que acontece? Acho que, sei lá, uns 15 dias, um mês depois, ele expulsou a gente. Meu Deus. Na porrada. Tipo, na porrada. Chegou de madrugada, bêbado, e sai fora, a casa é minha, tal, pá, e vai. Não tinha como a gente enfrentar, porque 9 para 10 anos com um cara, sei lá, na época tinha 25, 30, sei lá, uma coisa assim. Não tinha como. Aí não Voltaram pra restou. rua. Não, voltou não. Aí nessa hora nós fomos pra rua. Isso nós estamos Nesse falando momento. de ser uns 2, 3 meses depois de ter saído da casa, de ter fugido, né? E aí não teve outra opção. Aí foi rua mesmo. E aí fomos pro centro lá de Mogi, da nossa cidade. E o que, que a gente começou a fazer? Tomar conta de carro, fazer esse Sim. tipo de situação. Fazer os bicos, né? Aí tinha um coreto no meio da praça, não sei se sabe se o Sim, nome sim. é igual para todos os lugares. É coreto É mesmo. coreto mesmo? A gente dormia ali. Quando estava muito frio, a gente ia para algumas casas abandonadas, marquise de supermercado. Então nós tínhamos ali nossas coisas ali de cobertor, essas coisinhas assim. E para comer, para sobreviver, era isso. Tomava conta de carro, vendia uma bala no trem, fazia algumas coisas. Às vezes não conseguia nada, ficava 2, 3, 4 dias sem comer e tal. Caramba. E E, Marcos, nessa época, você já devia ter uns 10 anos mais ou menos, né? isso, 10 para 11 mais ou menos. Então você já estava entrando na fase da adolescência. Uhum. A revolta era muito grande Cara, em relação ao seu pai. olha, Qual era o seu sentimento em relação a isso? era um sentimento de realmente de abandono, uma indignação muito grande. Eu sempre me perguntava o porquê. Por quê, cara? Porque Tipo, eu, né? por quê? Que mal eu fiz, né, pra ter que estar passando por uma situação como essa? Às vezes, tipo, ficar 4 dias, cara, sem comer. É. 4 dias. Eu preciso dizer uma situação aqui que eu não quero escandalizar nem nada, porque cada realidade é única, Claro. né? Mas meu pai era pastor evangélico, cara. Caramba. Então isso quer dizer que quando eu nasci, até meus 9 para 10 anos, quando eu fugi de casa, eu vivi dentro da igreja. Com ele sendo o pastor, conduzindo a igreja. Então, quando eu digo que ele tinha condição de cuidar, a igreja dele era relativamente grande, lá 300 membros, 400 membros, uma coisa assim. Aí ele tinha uma outra igreja, inclusive no Paraná, com uma outra pessoa e tal. Então, eu fui criado, por mais que hoje eu entendo que ele não era um cara, ele não tinha entendido realmente o amor de Cristo, ele só era um religioso. Mas eu fui criado dentro dos princípios bíblicos. Então, esse princípio foi uma base muito forte para mim em como tomar algumas decisões. De, por exemplo, roubar, sabe? De, por exemplo, cometer alguns crimes. Para mim me envolver com as drogas, eu tive uma resistência muito grande, acabei me envolvendo, porque eu precisava viver em bando,
precisava viver em grupo, até por questão de proteção. Na É. rua, sozinho, você vira presa fácil. Então o grupo falava, tinha que fumar, todo mundo fumava cigarro no grupo. Ah, então se você não fumasse, você estaria fora do Engraçado. bando, É né, cara? O ambiência, né? ambiente, O exatamente. ambiente, né? Vamos chegar lá. Então, fumava cigarro, fumava. Ah, fumava maconha? Começava a aprender. Vai fumar aí. Não sei o quê. Tá com medo. Aí chegavam uns palavrão, bunda mole e tal, essas coisas. E tal, acabava. E Pra se você sentir precisava aceito, fazer parte do grupo precisava para fazer. ficar protegido. Exatamente. Então, acabava cedendo para essas coisas para se sentir aceito. Mas os valores que foi introjetado ao longo dos anos, por que eu ouvia, gritava muito. Então, se envolvi com essas coisas erradas? Se envolvi. Fiz muita cagada nesse sentido? Fiz. Usei drogas, bebida, cigarro Cara, mas Marco, e nem tal. dava para te julgar, cara. Você era um menor de rua, Sim, sim. entendeu? Você estava abandonado. Imagine, gente. O pai dele era, e aí não tem nada, porque tem gente boa na igreja, tem gente ruim na Em igreja, todo tem lugar. gente boa fora da igreja, tem gente ruim fora da igreja. Exatamente. Mas o pai dele era pastor evangélico. Ele foi criado nesse ambiente. E de uma hora para outra o pai espancava, abandona, ele vai virar menino de rua. E imagine para ele que tinha que acabava tendo que experimentar, né, até para se proteger. Cara, aqui como ficou tua cabeça nessa época, né, meu irmão? E aí o tempo foi passando, né? E a gente começou assim, a aprender a se virar um pouco mais e tal. Em Mogi, na época, eu tenho 44 anos, então nós estamos falando aí de, sei lá, 34, 33, 34 anos atrás. Era uma outra cidade, era diferente do que é Sim. hoje. E aí, então tinha muitas casas abandonadas, o cara deixava para alugar, não alugava. Então, na época de muito frio, esse tipo de coisa, tal, a gente dava um jeito de entrar nessas casas, ali quebrava uma janela, uma porta, alguma coisa, estava abandonada há muito tempo, aqueles mato grande, aquelas coisas, para ficar num lugar um pouco mais protegido. Sim. E às vezes também numa casa dessas, às vezes tinha uma água ligada, alguma coisa, era um jeito de tomar um banho, esse tipo de coisa. E nessa situação, Sempre junto com seu irmão. isso. E aí, nesse meio tempo, vai juntando outras pessoas, outros moleques ali na mesma situação. Também na situação de rua. E aí a gente ia para esses ambientes, um lugar de quando tá muito frio, tal, que Mogi faz frio, meu amigo. Ah, Quando faz calor, mas quando faz frio também, para congelar. E aí nós tínhamos esse ambiente como um lugar um pouco mais seguro. E o tempo foi passando, cara, foi passando e a gente ia se virando e se livrando ali dos preconceitos, dos abusos, abuso psicológico, físico. Eu não digo sexualmente, graças a Deus isso a graças a gente Deus. conseguiu de alguma certa forma se proteger disso. Mas os assédios era muito grande, assim. E eu vou contar um case bem rapidinho. Não, fica à Teve vontade, uma meu. vez, cara, que. Ó, pra você ver que doideira. Um cara. Nós tomávamos conta de carro numa praça. E aí nós já estávamos ali na casa dos 15 para 16, eu imagino. E um cara chamou a gente pra ajudar. Ele ia fazer uma festa na casa dele pra ajudar a tomar conta de uns carros ali na rua, ficar organizando essas coisas. Pô, legal. Aí na época lá, vamos supor, como se fosse hoje, por exemplo, vou te pagar R$ 50, por exemplo. Não sei quanto que era na época, foi muito tempo. A gente falou, claro, bora. Chegou lá, cara, ele pediu pra gente entrar. Era um cara classe média alta, assim, bem posicionado. E ele pediu pra gente entrar na casa dele. Quando chegou lá, tinha mais uns 2 ou 3 caras. E os caras eram homossexual, brother. Nossa. E aí, tava, né, eu e uma outra pessoa, nem era meu irmão, acho que era um amigo. E chegou o cara, falou, cara, agora é o seguinte, nós estamos aqui e tal, né? Vamos fazer alguma coisa aqui e tal. Eu falei, não, brother, você chamou nós pra fazer outra coisa, pô. Tem nada a ver e tal. Tô fora. Aí os caras falaram assim, é o seguinte, você tá dentro da minha casa, se vocês não aceitar, a gente vai chamar a polícia falando que nós pegamos vocês aqui dentro tentando roubar a gente. Meu Deus.
Se liga, olha pra você ver. Maldade cara. dos caras, né? Nossa. E a gente falou, então chama, mano. Então chama, você tá louco, mano. Você vai, né? Vai fazer seu corre, se vira, se tem condição de pagar, vai pagar um cara aí pra né? Comigo, tá doido? Tá louco, cara, e tal. E aí nós tivemos meio que se impor, se posicionar ali, tipo, não, então chama, faz o que quiser, mas aqui Não vai rolar. não vai arrumar nada, não. E aí deu meio que um rebuliço, a gente ameaçou que, não, então nós vamos sair na porrada aqui, o couro vai comer aqui, mas não vai rolar. E aí acabou que deixou a gente sair e tal, fomos embora lá, escurrachou, xingou pra caramba, esculachou lá e tal, mas beleza, deixa nós embora. Fomos embora. Pra você ver o tamanho da maldade no coração do ser humano, assim, da gente estar tomando conta de carro e às vezes ia pra algum lugar que chegavam uns meninos maiores, expulsava a gente, então a gente estava, e a gente ia pra um outro lugar, tomar conta de um lugar. E aí às vezes era mais um lugar que o pessoal não conhecia, então chamava a polícia, e a E polícia seu irmão chegava e sempre foi batia. seu brother? Sempre foi parceirão? Nessa época foi. Nessa época foi, né? Foi sim. E aí, então a gente ia, e o tempo foi passando. Quando chegou um tempo, cara, mais ou menos ali, que eu tava fazendo meus 18 anos, Na rua ainda. na rua ainda, Ou seja, você já estava completando 9 anos de rua, é, aos 18 anos. e aí, cara, Caramba. tinha uns caras que andavam ali com a gente, tal, na época lá, tal. E os caras começaram a aparecer com umas roupas da hora, uns tênis, uns Ray-Ban e tal. Que história é essa, Os né? malucos sumia, aí depois quando me parecia vestido. E a gente já na época ali de querer olhar as menininhas e tal, e coisa. Nós era na rua, tava na rua, mas não era cego, né? Tava vivo, Tava né? vivo. Ai, Jesus, misericórdia. Meu Deus. E aí, cara, os caras pareciam. A gente, ô, brother, e aí, meu? Como é que Como é o esquema? tá conseguindo fazer essa roupa aí? Os caras falaram, cara, é o seguinte, nós estamos num negócio aí, mas já vou logo falar pro papo reto. O negócio dá um dinheiro, mas se vacilar, a casa cair, o couro come, não pode caguetar ninguém não, senão morre e tal. Mas o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos vendendo umas drogas. Não. Não, sério, cara, sério. Não, mas não dá nada não, não sei o quê, pá. Beleza, e como é que faz? Não, quer entrar no esquema, a gente leva vocês lá, você pega lá e faz e vende e tal e coisa. Meu Deus. É mesmo, cara, é. E tá pagando, dá. Então vambora. Entramos nessa. Não. Só que, É quase vender alma pro diabo, né? Né? Só que, olha pra você ver, cara, eu costumo dizer que eu vejo a mão de Deus em cada detalhe, porque é cada livramento, que misericórdia. Olha pra você ver. Eu, com mais ou menos, sei lá, um mês fazendo isso, um mês e pouco, eu sempre fui muito empreendedor. E aí, o que eu comecei a perceber? Que os caras, eles mesmos vendiam direto pro viciado. Eu falei, não, que nada, eu não vou fazer isso, não. Eu vou contratar um cara, já montei um empreendimento ali. Você já falou, já começou a organizar, tem gestão. Né? Contratei um cara, falei, não, beleza. Cara, e aí eu contratei esse cara, só que esse cara, ele gostava de fumar as drogas. Aí o que eu fazia? Eu deixava um pouquinho com ele, pra ele, você vende isso aqui, traz o dinheiro, quando você trouxer eu te dou outro. E aí esse cara, não, beleza, sei o quê. Adivinha um pouquinho. Ou seja, você começou a ter representante comercial de maconha. Era isso, mais ou menos isso na prática? Era seus representantes comerciais, né? Exato. Seus vendedores. Não, um só. Um só, tinha um vendedor. Era um só, né? Já era uma firma, né? Meu Deus. Misericórdia, cara. Aí, só que não deu um mês, cara. Não deu um mês. Adivinha pra quem esse cara vendeu a droga? Eita. Pra quem? Pra um polícia, cara. Não. O polícia chegou, né, mas eu quero um pouco mais. Onde tá? Não, vamos ali pegar. Levou o polícia até nós. Não. A gente na rua, deixava os negócios lá. Chegou os polícias e tal e prendeu a gente, cara. Meu Deus. Prendeu a gente. E aí, prendeu a gente e tal. Só que a gente só tinha um pouquinho ali. Cara, nós não éramos traficantes, nós era burro. Essa era a verdade. Nós não tinha malícia do negócio, nós não era um criminoso, nós só éramos uns moleque perdido, sendo atraído por uma vida melhor através de uma trajetória errada.
Sim. que foi o que ofereceram ali no momento. Era o que tinha, né? Era o que tinha, e a gente foi atraído por ter uma roupa melhor, um tênis melhor, para poder ser mais atraente, alguma coisinha nesse sentido assim. Ou realmente ter uma vida melhor também. E só sei que acabou que no final das contas, quando se demos por conta, estávamos presos. E já era uma maioridade, já. Tinha acabado de fazer 18, cara. Tipo assim, se acontecesse, tipo. E Eu teu lembro como irmão se tava fosse. nessa com você? Tava. Quando. Tipo, eu acho que. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que, tipo, um mês antes, eu faço aniversário em novembro. Eu lembro que eu passei Passei meu aniversário, sei lá, tipo, uns 15 dias depois, assim, aconteceu. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Porque senão nem preso eu seria. Porque eu era menor de idade, aí talvez ia. Na época tinha FEBEM e tal. Talvez seria isso. Mas eu tinha acabado de fazer 18 anos, mas muito recente. Deixa eu só te interrompendo. Esse período que você foi pra rua, seu pai não procurou mais vocês? Cara, eu acho que foi meio que ele meio que foi um livramento, assim. Porque eu lembro uma situação que nós estávamos dormindo num mercado. Isso foi bem recente, assim, depois, tipo, uns 3, 4 meses depois de ter saído de casa. E esse mercado, ele fica numa esquina. E ele tem uma marquise grande. Quando foi por volta, nós dormimos ali, na marquise desse supermercado. Tava eu, meu irmão, e mais uns 2, 3 moleques, eu acho. E quando foi mais ou menos por volta de umas 7 da manhã, a gente começou aquela movimentação de juntar nossas coisas e sair dali, porque o mercado ia abrir e tal, aquelas coisas. É, Nós vimos meu pai passando do outro lado da rua. E aí, assim, então ele estava passando bem em frente ao mercado, só que na outra calçada. Quando nós vimos ele, aí aquela movimentação e tal, ele viu a gente também, ele olhou pro outro lado e viu a gente também. E aí ele parou um pouco, ficou quando ele reconheceu assim e tal, ficou olhando, ele usava óculos, ele abaixou um pouquinho o óculos assim, olhou e fez um movimento de atravessar a rua na nossa direção. Cara, o mercado de esquina, nós corremos, viramos assim a rua e subimos disparado. Disparado. Corremos sei lá, uns 50 metros, sei lá, um tanto. Tinha uns carros estacionados, nós escondemos atrás de um carro e ficamos olhando para ver se ele tinha ido atrás e Sim. tal. Aí deu um tempo, ele não apareceu. Nós fomos voltando devagarzinho, voltando. Quando nós chegamos na rua, que era a rua que ele estava ali, viramos a rua assim, nós vimos ele uns 3 postes para frente, assim, mais ou menos. Ele já tinha ido, tipo, desistido, já tinha voltado e seguido o caminho dele. Só que ele estava encostado no poste, com a cabeça assim, ó. No poste, assim, encostado assim. Colocou a mão, encostou a cabeça no poste, assim, ficou um tempo. E a gente olhando aquela cena. E aí o que me passa na cabeça é, o que ele estava pensando? Será que ele se arrependeu, Estava né? arrependido? Ele queria fazer alguma coisa pro mal ou pro bem? O que estava passando na cabeça dele nessa hora de ver os filhos de 10 para 11, 11 para 12 na rua como mendigos, passando fome, à mercê de violência, de preconceitos, de tudo enquanto é coisa ruim que a rua pode proporcionar para uma criança dessa idade. O que está passando? Caramba. Né? E eu nunca tive essa resposta. Mas eu fiquei tentando imaginar. Só que passou e a vida segue seu curso. E ele foi embora, seguiu a vida dele pra lá e nós continuamos a nossa vida pra cá, cara. E, E foi preso. e fomos. E aí? E aí, cara, que nós ficamos pouquíssimo tempo lá. Porque quando chegou, o próprio juiz entendeu, pô, esse cara não é traficante, esse cara é burro. Esse é qualquer coisa, menos criminoso. E aí, beleza. Falou, mandou a gente embora, falou, vai embora, seus moleques burros e tal, mandou a gente embora. E ficamos pouco tempo, mas foi o suficiente, cara, pra eu entender que, tipo assim, essa vida não era pra mim, não tinha nada a ver. Não Você tinha tinha que mudar como, de cara, vida, né, tinha que velho? mudar, não podia ser desse jeito.
Era uma situação muito horrível, horrível, assim, E quando vocês ficaram horroroso. presos, vocês ficaram na delegacia preso? Não, nós ficamos numa cadeia de Mogi mesmo. Numa cadeia mesmo. Ficamos, eu acho que uns 2 meses e meio, mais ou menos. Caramba. Foi bem pouquinho, que parecia 3 anos, 50 anos, sei lá. Mas foi, assim, relativamente pouco tempo. Só foi, na primeira audiência, o juiz já soltou a gente, tipo isso, sabe? Quando ele foi lá, conversou com a gente e tal, entendeu mais Réu ou menos primário, ali. aquela coisa. E aí acabou que soltou a gente ali. E então foi bem pouco tempo, assim. E ali teve o start, eu tenho que mudar de vida. Cara, não tem como. Um lugar desse, meu Deus do céu, cara, e tal. E é também porque é o seguinte, olha pra você ver, que doideira. A gente nem tinha dado tempo de ganhar dinheiro, nem de comprar roupa melhor, nem de... Continuava ali. Ainda tava zoado. Meu Deus do céu, realmente não fazia sentido. E aí, beleza, saímos dali. E aí, cara, nesse meio tempo, esse meu irmão que a gente tinha construído a casa, que ele tinha expulsado a gente lá da casa, tal, ele era alcoólatra, arrumava briga quando bebia, aquelas coisas todas, e tinha sido assassinado. Meu Deus. Inclusive, eu recebi essa notícia ainda preso. E beleza. Aí saímos de lá, bom, agora pelo menos nós tem um canto. Pelo menos tem um lugar para ir. E voltamos para esse barraquinho ali, onde já tinha construído e tal. E ali, na onde eu morava, no bairro, tinha bastante caminhoneiros, essas coisas assim. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. Como ajudante caminhoneiro. Como chapa, né? Hoje a gente chama de chapa, tal, ajudante de caminhão e tal. Então, meu primeiro emprego, né, meu primeiro trabalho nesse sentido, foi dentro de um caminhão, como chapa, como ajudante. Sim. E comecei a trabalhar ali com um com o outro, e eu trabalhava numa firma de produtos químicos, e lá tinha bastante outros caminhoneiros e tal. Então, quando não tinha serviço com um, e tinha com o outro, e eu comecei Começou a ganhar uma diária, a legal. ganhar umas diárias ali que já dava pra sobreviver. Você já tinha um lugar, né? Pra já ficar. tinha um lugar e tal, então pra comer ali já dava. As necessidades básicas já estavam acontecendo. E uma vez, cara, eu preciso entrar nesse ponto que é muito importante, que depois a gente dá uma lapidada nisso. Tava trabalhando com um cara, de ajudante de caminhão ali com ele, e cheguei numa transportadora para fazer uma entrega, e eu precisava abrir a tampa de trás do caminhão para ele poder encostar na plataforma. Sim. E eu perdi o time ali de 2 minutos, porque ele fazia esse movimento da manobra de estacionar o caminhão de ré, né? E eu já tinha que ir correndo, o caminhão em movimento, abrir a tampa e tal, para ele já encostar, porque tinha que ser muito rápido. Tudo sincronizado. Sincronizado, porque tinha várias entregas para fazer. E eu perdi o time ali, de questão de segundos, ele encostou na plataforma sem eu ter aberto a tampa ainda. Aí eu pedi para ele, amigo, puxa para frente aí o caminhão e tal. Ele até puxou, mas puxou bravo, cara. Ele puxou o caminhão 1 metro para frente. Ficou muito bravo. Ele já estava bravo por outras coisas e tal. E acabou que descontou em mim. Na psicanálise eles chamam de deslocamento, né? Ele deslocou toda a frustração dele para mim. E só que quando ele fez isso, nós estávamos em cima da plataforma da transportadora. E ele, cara, me humilhou de uma maneira assim desproporcional. Sim. Seu nego burro, imprestável, não sei o quê, e preto miserável, nessa linha, mas no meio de um monte de gente. E eu fiquei extremamente constrangido. Cara, pensa, você trabalhando ali, descarregando, era uns tambor de 220 litros de resina pesado, saco de enxofre, saco de cal, serviço pesado. E beleza. Quando entramos na cabine do caminhão para ir para a próxima entrega, eu falei com ele, cara, não precisava disso e tal, você me humilhar e tal na frente dos outros assim, pra que isso, cara? Aí ele falou pra mim, não, eu humilho mesmo, não sei o que, falo mesmo e tal, você é burro mesmo, ninguém mandou não estudar. Meu Deus. Falou pra mim. Cara, eu olhei, pra mim foi como se fosse uma facada, é muito ruim você ser humilhado, ainda mais em público. Nossa. Imagina. E pelo tanto de outras humilhações que eu já tinha passado, então cada uma dessas só ia piorando. Mas uma coisa, eu olhei e falei, cara, é verdade, eu não estudei mesmo. Porque, para prestar atenção, quando eu fugi da casa do meu pai, eu tinha 9 para 10 anos, eu estava na 4ª série da escola. Então, eu não tinha estudado mesmo. Verdade. Aí eu falei, cara, é uma real isso. Por mais que doa e tal, quando cheguei em casa, que eu digeri melhor aquela situação, porque eu fiquei extremamente angustiado e tal, mas é real.
eu não estudei mesmo, então eu vou ter que estudar. Se o preço que tem que pagar para não ter que passar por isso de novo é estudar, eu pago o preço. Caramba. Eu pago. E qual era o preço? Eu tinha que voltar a fazer supletivo, né? E a escola mais próxima que eu consegui para esse supletivo era tipo 1 hora, 50 minutos, 1 hora andando. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu não tinha bicicleta, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Eu tinha que fazer esse percurso a pé. E eu fiz esse percurso a pé para poder estudar. Então, quer dizer, eu me dispus a pagar o preço. Quer dizer, Então, acabou que aquela humilhação, né, Marcos? serviu como de combustível. Exato. Exatamente. O jeito que eu percebi aquilo, o estímulo para mim foi: não quer passar por isso? Não. Então, pague o preço. E nós temos que pagar o preço o tempo todo, essa é a verdade. O tempo todo, claro. E aí, foi o que aconteceu. E aí, trabalhando com esse cara e tal, com esse cara não, né? Nesse nicho de ajudante e tal. Seu irmão ainda com você? Não, aí já os caminhos já começaram Sim. a se separar nesse momento. Porque aí meu irmão decidiu ainda, tipo, fazer outras coisas. Tipo, continuar tomando conta de carro, fazer essas coisas e tal. Ele não quis seguir. Não quis mudar. Não quis mudar. Então, nesse momento, já morávamos na mesma casa, ali nesse barraquinho Mas mesmo. cada um fazendo Só que cada um já trilhando o seu próprio caminho. E aí foi acontecendo de ajudante, aí eu aprendi a fazer um monte de coisa, e aí fazia ajudante, carpinava um terreno e limpava fossa. Já limpei fossa, meu irmão. Pra galera mais nova aí que de repente nem sabe o que é, mas é 3 metros cúbicos de dejetos que você tem que jogar uma lata amarrada numa corda dentro, puxar todos os cocôs, jogar num carrinho, sair empurrando e o dia inteiro fazendo um trabalho como esse, para poder garantir pelo menos a comida daquele dia. Era basicamente a troco da comida. E era isso. E aí, o que aconteceu? A gente, nesse processo todo, eu comecei a ter uma academia comunitária lá. Sim. Sempre tem uma alma boa, né, que faz algum serviço social. Comecei a treinar musculação e tal, ali. E comecei a ganhar um físico e tal, e comecei a fazer segurança. Então, aí eu já comecei a trabalhar com o de ajudante caminhão de manhã e fazia segurança de noite. Fazia um extra. Fazia um extra. A segurança, normalmente, eu fazia segurança em balada, começava normalmente entre quarta e quinta-feira. Sim. Então, de quarta para quinta e de quinta para sexta, eu trabalhava quase que 24 horas. Porque eu saía 4h30, 5 da manhã da segurança, quando era 7h30, por aí, eu já estava dentro do caminhão de novo para fazer entrega. Então eu dormia no caminho ali, dar uma cochilada, quando eu chegava à noite, então fiquei nesse ritmo. Só que aí minha renda começou a melhorar um pouquinho. Sim. Aí eu conversando uma vez com um cara, e ele era motoboy. E aí eu conversando com ele daqui, dali, e aí chegou no assunto de quanto ele ganhava, quanto ele faturava ali como motoboy. Aí eu fiz a conta, falei, nossa, eu trabalho dia e noite, não é desmerecendo os motoboy nem nada, mas esse cara ganha mais que eu trabalho dia e noite. E ele fazia um pedaço ali do dia, de 8 horas trabalhado ali, e conseguia faturar mais. Falei, opa, eu quero isso. Eu quero isso. E aí tinha um cara que tinha uma motinha que estava parada, ele engordou bastante lá e tal, e coisa, e aí não era uma CGzinha, e ele também nem precisava, a moto tava parada lá, tipo, sei lá, 2 anos, 3 anos parada, que ele nem usava, parada mesmo. Aí eu conversei com ele e tal, vende pra mim, tá parada aí, tal, não sei o que, tal. Aí ele falou, não, tá bom, eu vendo. Fez 3 parcelas de 1.000 na promissória, né, porque existia a promissória. Graças a Deus, ele confiou e fez ali na promissória, ali tudo certinho e tal. E eu falei, beleza. Aí vendeu pra mim 3 parcelas de 1.000. A motinha. E aí eu tive que desmontar, eu tinha um brother lá que sabia mexer com moto, Fazer a manutenção, desmontar ela, limpar carburador, aquelas coisas todas, porque ela tá muito tempo parada, tal, deixei ela funcionando pra trabalhar e comecei a trabalhar de motoboy. E aí fui. Aí o que aconteceu? Parei de trabalhar como ajudante de caminhão e fui ser motoboy. Só que eu não larguei a segurança.
Sim, Então eu continuei trabalhando 24 horas. O Joel J até tem uma frase que fala: o trabalho devolve, né? O Joel com J tem certeza. uma frase dessa, e é muito verdade isso. E nada resiste ao trabalho, E nada né? resiste ao trabalho. E essa parada de que o trabalho devolve, ela é real. E aí, então, e eu continuava trabalhando 24 horas, só que na moto ficava mais Sim, perigoso isso, porque adormecer, né? adormecer, aquelas coisas todas, eu fazia serviço para São Paulo, e tal. OK. E naquela época nem tinha aplicativo, né? Não, era no guia, cara. Lembra do guia? Você Meu lembra do irmão. guia, cara? Era no Confusão guia. danada, né? Nossa, tinha uma bíblia desse tamanho pra você ir lá achar, O tal. tempo de entrega era muito maior, Muito né? maior, tal. A minha sorte é que eu tinha uma leve noção por já ter trabalhado de ajudante de caminhão. Sim, então ela Então eu conhecia bem ela. já rodava um pouco mais. Como eu era ajudante, eu não prestava tanta atenção nas ruas e tal, mas já tinha uma noção. Não era um totalmente desconhecido. OK. E aí, com isso, comecei a trabalhar com motoboy e tal. E fui arrumando meus clientinhos. Arrumei um cliente aqui, outro ali, outro lá, tal, Começou a prosperar. a prosperar. E aí, nessa época, E ainda já estudando também. já estudando, tava já para terminar, uma coisa assim e tal. E aí eu comecei aqui, eu falei, opa, tá virando uma crialinha aqui. E um dos meus clientes, para você ver, ó. Aí eu comecei, um dos meus clientes era uma transportadora. Grande já, essa já é grande. Ela existe até hoje e tá maior ainda. Hoje sou até amigo dos donos lá, então OK. Mas tudo bem. E aí eu comecei a trabalhar para essa transportadora. E essa transportadora fazia um serviço para a Petrobras, na época, que era para desmontar os escritórios da Petrobras na Sim. madrugada, porque era caminhão grande que tinha aqui, então só podia acontecer de noite. Porque ficava ali na Berrine, na Paulista e tal. Lugares muito movimentados, Muito né? movimentado, só pode entrar caminhão à noite. E, cara, os caras me chamou uma vez para fazer esse trabalho, pagava um pouquinho melhor do que fazer a segurança. Eu falei, beleza, eu vou. E fui, fiz um, fiz outro, comecei a entender e precisava, assim, de uma equipe grande, porque você tinha que desmontar um andar inteiro e tal, com móveis, com aqueles pisos suspensos e tal. Era um trabalho bem volumoso. Precisava de bastante gente, 10 pessoas, 15 pessoas, para poder dar tempo de fazer durante a noite. Com o tempo, o cara começou a me chamar, cara. E eu, conhece gente? Eu conheço. Então eu chamava os caras lá do bairro mesmo, tal. O cara pagava sei lá, R$ 100, por exemplo. Eu pagava 70, 80 pro cara, ficava com R$ 20, mas eu chegava lá e Você já era gerenciava. empreendedor Já era mesmo, empreendedor. né? Chegava lá e gerenciava tudo. Os caras não queriam fazer, porque não tinha ninguém comandando. E aí eu falei, não, mas precisa acontecer o negócio. Precisa acontecer. E aí gerenciava os caras, não, vamos, pá. Ó, eu que chamei, senão eu não chamo mais, hein? Falava pros caras que estavam Vai fazendo corpo perder a mole. Vai boquinha. perder a boquinha e tal, e coisa. E fui fazendo. E aí os caras começaram a ver, pô, não, esse moleque desenrola, esse cara desenrola. Vamos contratar ele. Foi a pior bobeira que eles fizeram, eu acho. Porque o que acontece? Eles me contrataram para ser motorista de uma Kombi para fazer entrega da própria Petrobras, de um serviço de emergência que a Petrobras tinha. E eu fazia como? Todo o serviço que tinha para mim coletar no dia seguinte, que eu fazia umas coletas de peças, eu ligava no dia anterior, na onde eu ia coletar no dia seguinte. Já sabia que hora que o cara ia abrir, não sei o que, como é que ele funcionava, se tinha que mandar algum documento, alguma coisa, né? Eu já deixava meio que tudo pronto, por conta Esquematizado própria. já. No outro dia eu saía 4h30, 5 da manhã, ia lá, fazia as coletas, voltava, quando chegava mais ou menos umas 11h30, meio-dia, eu já estava na transportadora de volta. Já tinha feito o que eu tinha que ter feito naquele dia. Tem mais alguma coisa para fazer? Os caras, não tem mais nada para fazer. Então, beleza. Se precisar de serviço de motoboy, eu tô aqui então, tô à disposição. E os caras precisavam. Não, Então eu ia lá e fazia um biquinho de motoboy. E quando chegou no primeiro mês que eu fui receber ali o salário, eu tinha lá salário de motorista, sei lá, R$ 1.500 na época, R$ 1.000, sei lá, na época. Eu tinha mais uns 2,5 de motoboy pra receber. Aí os caras ficaram meio bravos, umas invejas, rolou, algumas coisas assim. E tipo, não, esse cara aí, como assim? O cara trabalha pra nós, que eu era CLT, e trabalha pra ele mesmo? Então me mandou embora. Porque eu produzia muito. Olha pra você ver. Meu Deus. Que doideira, né? E aí, beleza. Aí eu falei, não. Aí os caras falaram, não, então, beleza, continua prestando serviço de motoboy aí e tal. Abre uma firminha pra me dar nota. Ok. E um dia eu fui catar uns documentos que era um contrato social pra levar no cartório pra reconhecer firma.
E eles me pagavam um valorzinho fixo lá, que eles podiam me chamar por dia, que eles podiam me chamar ali quantas vezes eles precisavam no dia. Então eles me pagavam, vamos supor, R$ 50, e se eu precisar 2, 3 vezes, eu te chamo, você vem e faz, dentro de Mogi mesmo ali o servicinho, e beleza. Aí ele me chamou de manhã, quando foi umas 3 horas depois, ele me chamou de novo. E eu já querendo fazer outros corre e tal, para outros clientes, eu falei, cara, você me chamou para fazer o mesmo procedimento, que é pegar esse documento, levar no cartório, trazer aqui, eu tô vendo que tem um monte ali, você vai precisar reconhecer a firma daqueles? Ele falou, vou. Eu falei, então já me dá tudo aí que eu já levo e já faço tudo de uma vez. Aí ele falou assim, não, mas você só pode fazer quando vende o caminhão. Eu falei, vende o caminhão? Ele falou, que caminhão? Ele falou, aquele caminhão lá, que tá no pátio lá, tá, não sei o quê. Eu falei, por que vende? Ele falou, porque troca a frota cada 4 anos, não sei o que, tal. E quem que pode comprar? Quem tiver dinheiro ou o banco financiar. É. E como é que eu faço para comprar? Ele falou, para financiar. Ele falou, vai numa agência, aí o cara financia para você. E foi o que eu fiz. Caramba. E aí comprou o primeiro caminhão. Era um cavalinho, cara, um cavalo mecânico e tal. E aí foi aquela guerra, né? Porque pensa meu histórico, meu irmão. Era motoboy, sem carteira assinada, não era do ramo, não era motorista, não tinha, na época tinha que ter telefone fixo, não tinha telefone fixo, não tinha endereço. Como é que o banco financia alguma coisa pra um cara desse? Meu Deus. E financiou? Financiou. O caminhão custava 100 mil na época, se não estou enganado. Acho que era 100 mil, isso mesmo. E o banco me financiou só 90. Eita. Aí, e era um cavalo mecânico. Para quem entende um pouco de caminhão, vai saber o que eu estou falando. O cavalo mecânico é aquele que puxa a carreta. Então, Sim. é um caminhão que engata o implemento, que põe a carga em cima desse implemento. E eu comprei só o cavalo. Cara, só sei que deu o que fazer para financiar o caminhão, porque como é que eu ia comprovar a renda, tal? Então eu tive 2 reprovas na ficha. Aí na terceira sempre tem uns anjos enviados por Deus para nos ajudar, que falou, cara, para você conseguir fazer esse financiamento nesse valor e tal, com o seu perfil, você vai ter que conseguir uma carta de agregamento, você vai ter que conseguir falar que a transportadora vai te dar o serviço, que você vai faturar X, Y, Z e tal. Me deu todas as diretrizes que aí o banco financia para você. Arruma esses documentos que eu consigo aprovar a ficha. Beleza, o cara foi lá, fiz tudo isso, levei para ele e aprovou só os 90, ficou faltando 10. Eita. O que eu tinha? A motinha, morava ainda um cômodo e um banheiro. Na verdade, esse um cômodo e um banheiro eu tinha feito mais um cômodo e um banheiro, mais um cômodo, na verdade. Seu irmão? Mais um cômodo. E tudo muito simples. Só que olha só, que momento que eu estava nesse momento? Casado. Já estava casado? Casado. Eu estava com 26 anos. Estava casado. Com 2 filhos. Um de 1 ano e 3 meses e um de 6 meses de idade. 2 bebês. Um era 6 meses, cabia dentro de uma caixa de sapato. Cara, o que eu tinha? A motinha. Aí não dava, que ela custava 2.000 conto, 2.500 conto, não dava. Aí eu olhei dentro de casa, o que eu tinha lá? Uma geladeira, um micro-ondas, eu acho, um videocassete, uma TV, e na época era o DVD. Sim. Eu vendi tudo isso para inteirar os 10 conto. Para poder dar de entrada no caminhão. Pensa a minha situação. Morava numa casa minúscula, sem condição nenhuma. Casado, 2 filhos. Casado, 2 filhos, bebês. Sem geladeira, sem televisão. Só deixei o fogão, porque sem o fogão não tinha nem como sobreviver. E comecei assim, cara. E só que aí eu comprei o cavalo, a carreta. Como é que eu ia trabalhar? Eu ia trabalhar para a transportadora, a carreta era deles, então eu ia alugar o implemento deles, né? Agregar, e o serviço também era deles. Então, isso era uma garantia para mim, porque eu não ia ter que precisar procurar o serviço, eles mesmos iam me dar o serviço ali. Só que o pneu da carreta, que são 12 pneus que vai numa carreta, eu não sabia que era eu que tinha que comprar. Ninguém te falou isso, Ninguém falou isso. Aí quando eu cheguei na hora, o cara falou, o cara falou, não, mas e o pneu da carreta? Eu falei, pneu da carreta? Porque dos 10 mil ainda faltou tipo uns 2, 3 mil pra dar os 10. Aí eu fui conversar com o dono da transportadora, falei, cara, ó, eu tenho desconto em serviço. Eu tenho 7 conto aqui, eu pago em serviço, tal, mas não tem os 10 inteiros, tal, me ajuda aí, por favor, e tal. Aí ele, não posso, não vou fazer, não dá.
puxa vida, mas eu vou trabalhar para você mesmo e tal, você já desconta direto. Não, não dá, não dá, não dá. Aí ele pegou e falou assim para mim, mas se você não tem 3 mil para dar de entrada no caminhão, como é que você vai comprar os pneus da carreta? Nossa. Aí eu falei, pneu da carreta? Ele falou, a gente aluga a carreta, o pneu é por sua conta. Tá brincando. Quantos pneus vai? 12, mas o step 13. E quanto custa cada um? Na época custava tipo 800, 900 reais cada um. Nossa. 13 mil reais de pneu. Ah, meu Deus. Aí nessa hora eu entrei em desespero. Sim. Eu entrei em desespero, mano. Comecei a chorar na frente do cara. Eu falei, sério, velho? Ele falou, sério. Entrei em desespero. Eu entrei em desespero, porque eu falei, meu amigo, minha situação é essa. Aí eu contei essa situação. Casado, 2 filhos, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, um outro de 6 meses. Moro num cômodo de um banheiro, cara. Vendi a geladeira, vendi tudo dentro da minha casa. E só tem isso daqui, não tem de onde tirar. Pelo amor de Deus. Agora. Aí ele pegou e falou assim pra mim: não, eu sei que você não vai ter condição mesmo. Isso não vai dar certo, eu já tô vendo. Deixa o caminhão aí, eu pego de volta. Eu me viro com o banco aí, deixa aí. Eu olhei e falei pra ele: quantos caminhões você tem? E na época ele tinha uns, sei lá, uns 70 caminhões. Já era um cara grande. É? Beleza. Não, tudo bem, pode deixar que eu me viro. Aí nessa hora eu percebi que ninguém vai segurar sua barra, meu amigo. É, você que tem que se virar e resolver seus Você quer problemas, alguma né? coisa? Se vira, cara. Vai fazer seu corre, porque ninguém vai segurar sua barra. Não existe isso. Não existe isso. Aí, beleza. Saí dali, falei com os caras lá, me emprestaram uns cheques, e aí eu comprei os pneus que já era hora de descartar, de jogar fora. Meia vida. Não, meia vida não. Porque assim, você compra sem um pneu... vida mesmo, era sem sem vida. Sem vida. Porque você compra um pneu, eu lá na transportadora faço isso, por exemplo, hoje. Eu compro um pneu novo, uso ele até dar a parte de fazer a recapagem, aí eu faço uma recapagem, uso de novo, aí às vezes a carcaça aguenta mais uma e às vezes não. Quando ela não aguenta, eu descarto. E foi nessa hora que eu comprei. Você comprou o descarte. Tipo assim, o pneu de 1.000, por exemplo, eu comprei por 200 reais. Pensa que pneu é esse? É sucata. Mas eu só precisava colocar o caminhão para rodar. Só que aí entrei para fazer a linha do sul do país. Eu não tinha carta, porque minha carta era AB. Eu não sabia dirigir. Você não tinha dinheiro, você não tinha pneu, você não tinha carta. Tinha Você era nada, maluco cara. já, né, velho? E aí eu tive que contratar um motorista para me ensinar a dirigir. Mais um custo. Mas assim, qual foi o acordo? Ó, você vai ficar comigo por 30 dias, só para me ensinar a dirigir mesmo, porque eu não tenho condição de te pagar. Eu não tinha condição, porque assim, o que o caminhão ia faturar e sobrar líquido, tirando a despesa, pagar o financiamento e tal, e eu tive que comprar o pneu fiado, eu tive que emprestar o restante do dinheiro para dar a entrada, eu tive que comprar lona, cinta, catraca, todos os equipamentos, eu tive que fazer a transferência do caminhão. Então, quer dizer, eu tava já, vamos supor, tá? Sobrava, vamos supor, 5 mil e o meu endividamento era 8, 10. Quer dizer, eu já ia começar a fechar negativo na largada. Na largada. E foi assim que eu comecei, fechando negativo na largada. E piorou um pouco mais porque esse motorista ficou comigo 30 dias. Eu não tinha condição mesmo de manter, porque eu não tinha condição de pagar. Aí quando deu 30 dias ele saiu e eu continuei sozinho. Só que minha carta demorou mais 2 meses e meio, quase 3 meses para chegar. Porque eu fiz o processo de mudança de letra da carta, mas eu fiquei trabalhando 3 meses sem carta. E eu fazia a linha do sul do país com uma carreta com 25 toneladas de aço nas costas. Olha que doideira. Mas graças a Deus... E assim foi. E assim foi. E aí, o tempo foi passando, eu não sabia nem fazer conta, então os caras me ofereciam um frete de 1.000 e a minha despesa era 1.500, mas eu aceitava porque eu não sabia fazer conta. E os caras que me ofereciam esses fretes, eles já precisavam melhorar a margem deles, sabia que eu não sabia, então eu tinha um pouco de maldade do ser humano envolvido aí também, mas vamos embora. Só que com o tempo eu fui aprendendo, aí eu arrumei carga de retorno do sul do país para São Paulo por conta própria, isso já melhorou minha margem. Aí depois saiu um outro serviço em São Paulo, tudo agregado nessa transportadora, que o gerente comercial entendeu a minha situação, aqueles anjos do Senhor,
Sim. Então, inclusive, quero até mandar um abraço para ele agora, nesse momento. Olha Rogério, aí, Deus olha aí. abençoe sua vida. Mais uma vez, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo isso para você, eu vou falar de novo. Você foi um anjo do Senhor enviado na minha vida que me ajudou. Falou, cara, fica aqui em São Paulo, você vai ganhar menos, mas compensação gasta menos e tal. Fica num Virinha, que era 3, 4 quilômetros só, uma entrega para outra ali e tal. Tinha que trabalhar 24 horas para ganhar alguma coisinha, mas pelo menos Não viajava, né? não viajava, os custos eram menores e isso me ajudou a equilibrar o jogo. E aí eu comecei a pagar as contas atrasadas, começou o banco a tomar o caminhão, porque ficou muitas parcelas em atraso, aquelas coisas. Equilibrei o jogo, 1 ano e meio, quase 2 anos depois eu tinha equilibrado o jogo. Tipo, paguei todos os atrasados. Tava ficando no azul já. Empatou, exatamente. Cheguei no meu break-even ali e falei, cara, agora eu posso comprar um outro para poder aprender a administrar alguma coisa. Eita, e aí Aí começou. comprei um outro, aprender. 2009, comprei o outro, fui comprar o terceiro. O banco falou, cara, seu endividamento tá alto, se eu financiar esse daqui para você, eu não vou financiar outro tão cedo. Aí eu fui numa concessionária, aprovei a ficha num banco, fui numa outra concessionária, aprovei uma ficha num outro banco. Comprou os dois. Comprei os dois. Aí fiquei com 4 caminhões. Aí minha vida ficou uma doideira, porque eu trabalhava dentro de um e tinha que gerenciar 3 na rua. Os motoristas eram tudo contratado no fio do bigode e tal, porque não tinha firma aberta nada. Mas comecei ali. E aí, em 2010, eu já 4 anos nesse negócio, comecei em 2006. Em 2010 eu fui até a transportadora, porque todos os meus caminhões trabalhavam para essa transportadora, que eu comprei o caminhão e tal. E fui negociar uma margenzinha melhor com eles, porque eles tiravam do frete que eles pagavam, que eles recebiam, eles tiravam uma porcentagem, me pagavam outra, e essa porcentagem que eles estavam me pagando era muito baixa, eu não estava conseguindo sobreviver. Aí fui conversar com eles, eles não quiseram melhorar a porcentagem para mim, falaram, não, se eu melhorar para você, tem que melhorar para os outros, tá? Não quiseram melhorar. Aí eu tive uma sacada, eu falei, cara, o segredo não é ter um monte de caminhões, o segredo é ter cliente. Porque o cara tem o cliente, eu trabalho no cliente, faço todo o operacional, todo o custo é meu, ele fica com 35%, 40% do que eu faço, paga os impostos e o restante é margem líquida para ele, porque ele não tem outras despesas. Saí dali no mesmo momento, em vez de eu ficar brigando, invejando, falei que nada. Outra mudança de mindset, outro insight. Olha só. Vou ter meu cliente. Saí dali, fui no contador, abri a firma, montei toda a parte estrutural de seguro de carga, todas essas coisas que precisava e comecei ali. Aí contratei um motorista, coloquei no meu lugar, comecei a trabalhar, consegui um primeiro clientinho, precisava de dinheiro para fazer um caixa. Nesse momento, o primeiro caminhão que eu já tinha comprado em 48 meses estava pago. E aí eu vendi ele, fiz caixa, comecei a operar como transportadora e aí vendi o outro que estava uns 50% pago, entreguei os outros dois basicamente só para quem quis entregar, assim, assumir as parcelas, fiquei sem caminhão nenhum e comecei só fazer agenciamento, a terceirizar. Então eu consegui o cliente e passava a carga. Você era o intermediário entre o caminhoneiro E o e o cliente? cliente. Eu tinha transportadora de fato, então toda a responsabilidade de documentação, seguro da carga, tudo isso era minha responsabilidade. Só que eu não tinha o meu caminhão. Eu terceirizava isso, que era o que o rapaz fazia comigo. E aí foi assim que começou a desenrolar. E aí em 2011 eu consegui meu primeiro cliente e tal. E aí começou a andar. Em 2011 ainda consegui o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. Aí eu aluguei uma casa de 4 cômodos e um banheiro. As coisas começaram a melhorar. e foi crescendo. Aí essa casa, 2 cômodos era a minha casa e 2 cômodos virou a empresa. Já tinha ali 3, 4 colaboradores trabalhando. E aí foi. Sei que quando chegou ali nos meados de 2014, por ali, eu já tinha ali 78 caminhões em operação. Meu Deus, graças a Deus, né, velho? Já tava. E seu irmão? Aí, Quer dizer, você começou a prosperar e tudo. E seu irmão? E aí, assim, meu irmão, o que aconteceu? Continuou ainda na vida do crime, pelo mais um pedaço. Foi preso outra vez. E aí ficou 3 anos e pouco. Que foi mais ou menos nesse período, assim. Sim. Aí ficou 3 anos e pouco preso lá, se eu não estou enganado. E quando saiu,
eu fazia as ofertas de vamos trabalhar aqui comigo, Você tentou ajudar, né? vamos trabalhar comigo, vamos lá, eu quero trabalhar com caminhão, te ensino a dirigir, vamos ser das contas. Eu ainda era um motorista e tal, né? E coisa. Eu ainda, assim, era um motorista de eu mesmo dirigir. Vamos, dá pra fazer, não sei o que, tal, tal. Não foi, não queria ir, não vou, não quero ir, não ia. Entrou em depressão, começou a dar uns piripaca, a mente meio que sucumbiu e começou a entrar nesse negócio e eu sempre tentando ali no sentido, vamos, mas quando eu montei a transportadora, aí no começo coloquei lá para preencher papel, não foi. Aí coloquei para trabalhar com os motoristas, não foi, não foi. Assim, não engrenou. Ele escolhia fazer outras coisas, sabe? Não, escolhia não ir, quis seguir um outro caminho. Então, para mim não ficar preso a ele, eu tive que falar, cara, não quer mesmo? Não vai, então eu preciso Seguir minha vida. seguir minha vida, não tem como. Já tinha filhos, família, essas coisas para criar, eu não podia ficar ancorado ali naquela situação, uma vez que ele escolhia fazer algumas coisas que eu não entendia que era o que eu queria para mim. Então os caminhos foram cada vez mais se distanciando nesse sentido. E hoje? Hoje, cara, hoje ele assim, tem, acho que é depressão, não é depressão o nome não, é bipolaridade, Sim. faz tratamento assim e tal, mas assim, ainda vive nesse modelo de fazer essas escolhas. Então, assim, por um bom período, eu sempre contribuí para a vida dele. No sentido de pagar médicos, remédios, roupas, algumas coisas nesse sentido, sabe? Ajudou financeiramente. Mas eu via que, tipo, cara, vamos trabalhar. Tipo assim, você até tem um problema psicológico e tal, mas não impede, fisicamente é saudável, conversa numa boa, sabe ir, sabe vir, não rasga dinheiro, não, sabe? Tem os problemas, mas se tomar os remédios, não, mas não vou, não quero, não aceitou ir. E aí acabou que a gente se distanciou de uma maneira que, tipo, não tem nem como mais conviver. Até porque eu também chegou uma hora que não tem mais desculpa. Porque, assim, tipo assim, nós viemos do mesmo berço, Sim. passamos pela mesma estrada e por que que não quer fazer se tem até, inclusive, a oportunidade de E fazer? você vê, né? Dois irmãos que viveram a mesma situação, no mesmo período, filhos do mesmo pai, né? Da mesma mãe, que foram meninos de rua e que a vida, né? De uma maneira ou de outra, deu oportunidades, um soube abraçar e o outro não. É. Como é importante, dois irmãos, né? Como é que é interessante isso. Como é que você analisa isso, É que Marcos? assim, o que que acontece? No meu caso, eu penso assim que, porque existem umas pessoas que querem que as coisas aconteçam e Sim, existem pessoas que vão fazer acontecer. olha aí. Então, eu não sou um cara que quero que as coisas aconteçam. Eu sou um cara que faça as coisas Sim. acontecerem. Então, o jeito que eu percebo é esse. Cara, se eu tô numa situação ruim, eu quero sair. Ou seja, Se eu- você não quis se vitimizar, você Não, não, né? não. A responsabilidade é minha. Eu já entendi logo cedo. É. Eu já entendi logo cedo. De que a responsabilidade é minha. De que ninguém vai fazer a sua parte. Às vezes não vai nem te ajudar, quanto mais fazer a sua parte. Então, foram coisas que foram acontecendo comigo que, sabe a sensação de estar sempre incomodado? Sim. Acho que isso que. Tava sempre fora da zona de conforto, né? Eu olhava pra mim nos momentos de rua, me via sujo ali e tal. Cara, eu não quero isso. Vai dar um jeito de arrumar, tomar um banho, não sei o quê. Não é a Não, minha não vida. quero isso. Aí comecei a fazer serviço. Eu tenho que dar um jeito de melhorar. Eu sempre estava querendo melhorar. Sempre, não quero isso, não quero isso. Não tem jeito, que eu vou arrumar outra coisa. O que parecia pra mim fazer, que nem de limpar a fossa, por exemplo, o que aparecia, eu fazia. Claro. Porque, Você né, queria o dinheiro, era o que precisava do tinha dinheiro. naquele momento. É. Mas eu sempre busquei fazer alguma coisa diferente, para não ter que passar por aquilo de novo. Então eu sempre fui muito disposto a pagar o preço. Isso é muito interessante, porque na vida, eu sempre falo isso, né? Na vida, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é O que é preciso preciso.
para Exatamente. alcançar o objetivo. Uhum. Eu vou até dar uma palestra essa semana exatamente sobre isso. Você não tem que fazer o que você gosta. Eu estava outro dia na academia, comecei agora em Alphaville, mudei para Alphaville Uhum. agora, e aí o personal, eu gosto dele tudo. Então, Renato, se o senhor não gostar do exercício, só fala que eu mudo. Rapaz, aquilo para mim foi uma ofensa. Eu falei, olha só, meu filho, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu odeio musculação. Uhum. Então eu não vou gostar de exercício nenhum. Mas eu sei que na minha idade, eu tô com 56 anos. Se eu não fizer musculação, eu vou ter uma velhice ruim. É verdade. Então, amigo, coloque o que tiver que fazer, eu vou fazer. Então, eu não quero escolher nada. O que eu tenho que fazer? É isso? Eu vou fazer. Então, é isso. A vida é isso, né? Você precisa fazer o que é preciso ser feito. Exato. Cara, e quando você olha, Marcos, agora já partindo para a parte final, Uhum. quais são, assim, os ensinamentos que você deixa? Porque eu acho que talvez você tenha uma missão, acredito que um propósito muito grande, de mostrar para essas pessoas que estão em situação, que passaram ou que estão passando por situação semelhante, que existe saída, que é possível você sair daquela situação degradante, daquela situação humilhante. Qual é a mensagem que você deixaria, assim, toda essa sua vida que você experimentou, bicho? Você deve ter, você só contou um pouquinho aí na sua vida de menino de rua, você deve ter passado por situações muito difíceis, Uhum. né? A cada Natal, a cada Ano Novo, a cada aniversário, né? Você deve ter sofrido bastante. E o que você tem a dizer para essas pessoas? O que você tem a ensinar a essas pessoas, Marco? Primeiro é analise. Analise a si mesmo. Vê quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas. Tenta entender com clareza qual é o ambiente que você está. E se esse ambiente não for promissor, não se acomode. Sim, Se sinta incomodado. Não dê ouvido às pessoas que vão dizer que você não consegue, que não dá, que isso não é para você. Porque esse tipo de gente, eles captam toda a sua carga emocional ruim, seus lixos emocionais, e despejam em cima de você, como se você fosse obrigado a engolir aquilo. Como se aquilo fosse a sua realidade, mas é a realidade dela. sim, Então, o que eu digo é, não importa onde você nasceu, que geografia é, que estado que você está agora. Tente entender qual é a sua real situação, porque você não pode se enganar. claro. Mas uma vez que você entendeu, busque se conectar com pessoas melhores, estar em ambientes melhores, buscar o autoconhecimento. Mas só que o mais principal de tudo isso, tenha disciplina. Tenha disciplina. Tenha disciplina, porque se você for uma pessoa disciplinada, os grandes pensadores dizem que do jeito que você faz uma coisa, normalmente é o jeito que você faz todas. Sim, Então, se você for disciplinado pelas pequenas coisas, por exemplo, quando o despertador toca, que você precisa acordar num determinado horário para dar tempo de você fazer tudo que você tem que fazer no dia, toda vez que você aperta ele, coloca no modo soneca ali, você foi vencido pelo despertador. Toda vez que você precisa parar um tempo para estudar alguma coisa, para aprender alguma coisa, você troca por ficar, sei lá, nas redes sociais, num ambiente ali da rede social que não te promove nada, nenhum conhecimento, que não vai te proporcionar uma mudança de mindset, um entretenimento barato, você foi vencido por aquilo. Toda vez que você precisa emagrecer e não pode comer um doce, você foi vencido por aquele doce. E aí, no final do dia, quantas derrotas você teve? perfeito. E a nossa estratégia não é, de repente, vencer toda hora, mas sim ser derrotado menos. E se levantar a cada derrota, né? Mas a vez que cair, se levante. Mas a ideia é não engula lixo emocional. Não se conforme. Assim, você tem que sonhar grande, ter metas audaciosas para te estimular,
ser uma pessoa de alta performance, para correr atrás mesmo e sempre colocar suas metas acima daquilo que você realmente é capaz de chegar, mas metrificada no passo a passo, onde você vai chegar, como que você vai fazer, por que vai fazer, em quanto tempo vai fazer, quais são as ferramentas que você vai precisar. E isso, você fala, mas como é que eu vou conseguir isso tudo sozinho? Hoje em dia, na própria internet, você consegue pessoas que dão dicas. Tá mais fácil Tá do mais que era fácil. na A sua época, comunicação tá né? muito mais A informação acessível. tá acessível a todos, A né? educação tá muito mais acessível. Então, assim, o meu recado é, não desista. O meu recado é, não ceda por coisas que não vão fazer você chegar no próximo nível. Não ceda. Ah, uma última pergunta. Você disse que teve, porque o seu pai era, apesar de todos os problemas, era um pastor, e que você, no início da sua vida, você teve uma formação cristã. Nesse período que você ficou na rua, você continua acreditando em Deus? Você tinha esse sentimento que ele estava com você? Como foi isso? Porque, assim, a gente aprende, né? Que aconteça o que acontecer, Deus está com a gente. Mas isso é muito fácil falar isso. Sim. Mas você viveu uma situação de que, cara, você pensou, Deus esqueceu de mim. Como Sim. foi sua relação com Deus nesse período, irmão? Turbulento, cara. Foi, né? Turbulento. Eu cheguei a virar um anticristo. Caramba. Uma fase Foi uma revolta. de tanta revolta, a questão da prisão, por exemplo. Mas isso, cada humilhação que eu passava, cada dia com fome que eu ficava, cada preconceito que eu sofria na pele, assim, de agressão física e tal, né, de uma situação, a pessoa atirar em mim por causa da cor da minha pele, pra você ter ideia. Atirar em mim. Caramba. Apontar uma arma e atirar em mim. Ok. Não pegou, pela misericórdia de Deus, mas a intenção dela era que pegasse, eu acho. E então, assim, essas coisas foram assim muito ruim para digerir. O processo de resiliência naquele momento assim era difícil, a Seu revolta deserto era foi muito grande, muito né? grande. Então chegou um momento que eu começava a pensar, mas se Deus existe mesmo, por que que ele deixa essas coisas acontecer comigo? Tipo assim, eu não, vamos supor, né? Sei lá, eu tava com 20 anos, 18 anos, sei lá. Tipo assim, eu tô vivendo isso agora, mas eu não matei lá atrás, eu não sei o Sim. que e tal. Não Eu era foi uma isso. criança, não fiz E nada de tal, eu errado, não né? fiz nada de errado. E as pessoas que deveriam amar, judiou, as que deveriam proteger, expulsou. Como é isso e tal? Então eu entrei numa revolta tão grande que eu comecei a parar de acreditar. E pra você ver também a questão do ambiente, né? Musicalmente eu gosto de rock and roll. Sim. Rock and roll. E aí eu comecei com rock clássicos e heavy metals, e aí fui pro thrash metal, aí fui pro black metal, que é aqueles rock Pesado, pauleira. pesadaço, pauleira mesmo, muito pauleira mesmo e tal. E a galera, não digo que é todos, mas um bom pedaço dessa galera, eles não acreditam em Deus, usa a cruz invertida, pentagrama, não sei o que, aquelas coisas. Caveira. Caveira, exatamente e tal. E aí eu comecei a, puta, é isso, é isso. Então, teve um dado momento que nem podia falar de Deus pra mim, que eu xingava, mandava ir pro inferno e tudo mais. Só que, assim, como foi o passando do tempo, eu fui entendendo que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Que as pessoas que viviam com essa ideologia não prosperavam, não era o tipo de vida que eu achava. O cara com 30, 40 anos, cabeludo, não sei o que, andava de coturno, naquela época eu dava bem no visual, mas não trabalhava direito. Não tem muito a ver isso, não é isso. Hoje eu consigo perceber que é o Espírito Santo falando ao meu coração. Tipo, cara, não é isso. Não é isso, Hoje eu né? consigo perceber, mas na época eu só entendi que, tipo assim, não é o que eu quero pra mim. E aí foi isso que foi me levando, tipo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é isso. Mas também não queria saber de igreja. E diga-se de passagem, meu pai morreu em 2012. E antes dele morrer, nessa época, quando eu já tinha meus filhos, eu deixei ele conviver. Eu perdoei meu pai. 100%. 100%. Ele morreu e Que eu bom tenho. que você teve essa Sim. oportunidade. Não, mas eu, assim,
Isso, nós estamos falando de logo que comprei o caminhão, tal, 2006, ele morreu em 2012. Então, até um pouco antes disso, eu já estava convivendo, porque, que nem eu falei, essa casa que eu morava era bem no fundo da Sim, casa sim, no dele. A fundo. entrada era individual, mas quando meus filhos nasceram, tal, e ele já viu que eu era motoboy, que eu correria, não sei o que, não atormentava ele, porque meus irmãos às vezes ia requisitar alguma coisa dele. Chegava lá no portão metendo o pé, então brigava, ele saía bravo, xingava palavrão, todos os vizinhos saíam pra fora, era aquele escarcéu todo, Barraco, né? barraco. E eu não tinha essa postura. Então ele também aceitou, assim, tipo, ter uma proximidade. Eu comecei a, tipo assim, meu, eu vou ser independente e acabou. Então eu consegui ter convivência, consegui conviver, depois consegui frequentar, não era com uma frequência gigante, mas às vezes eu chegava do trabalho e tal coisa, às vezes meu filho estava lá, aí eu ia lá buscar, opa, e aí, como é que tá, tudo bem? Então eu consegui estabelecer Uma uma relação. relação. E tanto que no final da vida ele ficou no hospital e eu fui visitá-lo, fiquei lá de visitante e tudo mais. Só que meu pai era um cara bem, bem orgulhoso nesse sentido, que quando ele ficou doente, eu acho que não demorou um mês, ele já parou de comer e quis morrer. Porque precisou usar fralda, esses negócios, ele não queria, não aceitava que ninguém fizesse isso E por você ele. foi o filho que ajudava ele lá. Teve Entendi. uma irmã, uma irmã, eu acho que uma irmã ou duas, de vez em quando ia lá, porque eu ficava fora há muito tempo, que eu ainda tava na rua, caminhão, essas coisas. Claro. E aí elas cuidavam, mas eu fui e consegui também participar desse momento. Então, resumindo, perdoei, graças a Deus. E eu até recomendo, se você está passando por alguma situação como essa, ou passou, libere o perdão. Sim. Libere o perdão, porque o perdão não é para o outro, é para você. Para você ter uma vida melhor, para Você que é você libertado. deixar de carregar esses lixos emocionais, né? E também é bíblico, né? Honre seu pai e sua mãe, independente Sim. do jeito que eles foram, porque Que ele na lhe deu a Bíblia não tá vida. falando honre seu pai e sua mãe se eles tivessem sido legal com você. Não, não, não. É para honrar pai e mãe e acabou. Esse é o mandamento, esse é o princípio. E aí, quando você se reaproximou de Deus? Eu me aproximei de Deus agora já, no 2021 para 22, Pós-pandemia já, né? pós-pandemia, que eu fui no Conferência Destino do Thiago Brunet. Sim. E, Sempre Brunet. Brunet é nosso mentor, extraordinário. né? É Nosso nosso mentor. A mentor. gente ama demais. Brunet é um cara sensacional. E ali as fichas começaram a E cair, aí, né? lá ele fez o apelo, na Conferência Destino no Ibirapuera, 2022, ele fez o Sim. apelo, eu e a esposa fomos lá na frente e aceitamos e tal. E aí, dali pra frente, eu fui convidado por um amigo no Homem de Honra, que é um ministério só para homens, Sim. uma palestra só para homens da nossa igreja. E a igreja que eu faço parte hoje, a PIB de Mogi, igreja maravilhosa. Meu pastor é um cara incrível. Pastor Segundo Almeida é um cara fora da curva. Meu amigo hoje, Que graças a Deus, coisa consegui ter boa. uma proximidade muito boa com ele. E aí não consegui mais desvincular. E aí me batizei, Sim. na igreja tal, e hoje eu sou membro e participo e tal. Então, a minha volta, né, a minha reconciliação foi ali no meado de 2022 e tal, finalzinho de 22, foi quando eu me aproximei e aceitei Cristo como meu único e suficiente Salvador, graças a Deus por Que isso. história incrível, Marcos. Que história incrível. Marcos, eu disse que era a última pergunta, mas era a penúltima. A última é agora. Eu te garanto que é a última. E hoje, depois de você ter vivido tudo isso, você ter reencontrado Deus, de você ter atravessado todo esse deserto, eu acho que hoje você, como aceitou Cristo novamente, você deve ter entendido que, falar assim, Deus, tudo bem, isso era um processo que eu tinha que viver, mas não precisava ser tão sofrido. Às vezes você deve ter esse papo com Deus, não precisava ter sofrido tanto. É verdade. Mas eu sempre acho que todo deserto que a gente passa é uma preparação para uma vida extraordinária, para algo Sim, extraordinário que Deus vai mandar. confio. E dentro disso que você viveu e tudo, o que você acha que a vida te... Não estou falando do ponto de vista financeiro, não, Ok. que também é importante. Uhum. Mas do ponto de vista espiritual, o que você acha que a vida te reserva? Qual é o seu propósito hoje, irmão? O que você pretende com essa história toda que você viveu, que você sofreu, que você aprendeu? O que você tem como propósito hoje?
Eu tenho como propósito hoje fazer com que essa mensagem, não só a mensagem da dificuldade, mas a mensagem da esperança, Sim. a mensagem da resiliência, da superação, a mensagem de que é possível, por mais que tudo pareça o contrário, chegue para muitas pessoas. E eu ainda não tenho, assim, a condição financeira de parar tudo que eu estou fazendo hoje para fazer só isso. Mas eu tenho já agora para mim que eu comecei a movimentar minhas redes sociais justamente para fazer com que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, porque eu penso que nada é por acaso. Se Deus me Sim. fez passar por isso e me sustentou até aqui, eu preciso transbordar isso. Porque tem pessoas que estão num grau de dificuldade igual ou pior que o meu, que eu vivi na época. Tem pessoas que estão igual ou um pouco menos pior, pensando em desistir, Claro. pensando em que não é mais possível, e que não dá, e que o melhor caminho, às vezes, é o crime, é as drogas, é a bebida, é a violência. E, cara, não dá para se fazer diferente. E eu quero realmente falar para a pessoa, dá para fazer, porque se eu conseguir, com certeza, você também vai conseguir. Eu acho que é esse o caminho. Cara, eu tô aqui chorando, porque Deus me deu a oportunidade hoje de estar aqui com o Marcos, né? Ele está iniciando o trabalho. Ele nem tem ideia do que ele vai acontecer com ele. Mas assim, eu vou te dizer, cara, eu vou profetizar na tua vida. Amém. Deus te preparou para coisas extraordinárias. Tem muita gente que precisa da sua ajuda. Amém. Muita gente mesmo. E assim, você não sabe a força, talvez você saiba, mas você não tem uma ideia da força que você tem. E como você vai poder ajudar milhares e milhares de pessoas, né, a sair de situações ruins. E até pessoas que nem estão numa situação ruim, mas não valorizam O que o que tem. tem. Exato. Nós estamos com uma geração nova aí que não valoriza o que tem. E que não tem nem ideia do que esse cara passou, do que esse cara sofreu, né? E como o corpo dele está marcado e a mente dele está marcado, que teve muito sofrimento. Mas eu digo que Deus construiu, forjou, estabeleceu um grande guerreiro. E esse cara aqui, eu não tenho dúvidas, né? Ele está iniciando o trabalho agora e ele vai ter milhares e milhares de seguidores, ele vai ajudar milhares de pessoas. E eu tô aqui, cara, que você precisar de mim, do Renato Saraiva, eu me sinto feliz por Deus ter me usado. Eu conheci Marcos semana passada. Na hora Verdade. eu falei, gostei dele, Marcos, eu quero. Eu Verdade. vim da favela também, não Uhum. passei nem um terço, nem o décimo da situação que ele passou. Mas eu fico feliz de Deus ter me usado como instrumento para trazer Marcos aqui. E esse podcast eu vou ceder para que ele também coloque no canal do YouTube dele e todos os cortes. Marcos, isso aqui que nós gravamos é seu. Jogue isso no Obrigado. mundo, cara, e vai cumprir o seu propósito. Amém. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Nada acontece por acaso. Eu acredito nisso, que as coisas de Deus é intencional. Nós não conhecemos os planos de Deus para nossa vida, mas Ele vai colocando a gente no lugar certo, no momento certo, e também o processo. Às vezes Deus te dá uma dificuldade e vê como que você vai reagir àquilo. Sim. Se você desiste, murmura, não vai, ele não vai, ele é tão misericordioso que ele não vai te levar para o próximo nível, porque você mesmo não fez a sua parte. Então, bom, você quer ficar aí? Então fique. Mas se você quiser dar um passo, dê o passo que eu ponho o chão. Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus que nos ajuda, que nos sustenta, e eu tenho certeza que o que eu tenho para dizer é: não desista.
E Deus nunca desistiu de você. Amém. Deus estava Não. com você em cada momento, Cada naquela detalhe. casa que os caras queriam Hoje sexo, eu percebo. naquela bala que foi desviada. Hoje eu percebo cada detalhe. Deus estava com você em todo A cada momento. detalhe. Ele nunca esteve longe de você. Às vezes a cada gente não detalhe. consegue enxergar, a revolta é grande, né? Marcos, vamos encerrar esse Vamos podcast. sim. Cara, estou muito feliz, grato por você ter vindo aqui. Conte comigo, com a minha amizade. Eu quero conviver muito com você, né? E aprender também com você, meu. Sim. Muito obrigado, Eu que cara. agradeço. Muito obrigado. E, galera, tá aí esse Foi pra podcast. conta. Aí, eu sou chorão, né? Acabei chorando um pouquinho. Solta meu Instagram pro pessoal se quiser. Sim, por favor, diga aí teu Instagram, Marco, agora. @LondresMarcos. Olha aí. E o nome dele é Londres mesmo, É entendeu? Londres mesmo. Ele foi garoto de rua, mas já tinha um nome de artista. É Você vê? herança do meu pai, diga-se de passagem. Marcos Londres. Então, como é o Instagram? Londres Marcos. Londres Marcos. Galera, Exato. todo mundo seguindo aí o Marcos, que é um homem extraordinário. Vocês vão ouvir falar muito Vai dele. ver que eu comecei a movimentar agora, no movimentado, bem pequenininho ainda, mas tudo tem o seu tempo. Não, mas as mudanças acontecem rápido. Já já você vai estar. E você ele tá em Mogi das Cruzes, gente, mas ele já vai morar em Alphaville. Olha o que eu tô falando, ele não vai demorar muito. Eu já tô vendo aqui há uns 6 meses, mas, Renato, onde é que eu vou morar aqui em Alphaville? Olha o que eu tô falando pra você, já, porque Ó, aqui... eu tô aqui já há uma semana, tá? Eu tô aqui desde a segunda-feira que vai passar. Tá vendo? Deus aqui em Alphaville, Deus tá aqui, o ambiente aqui é diferente. E Deus escolhe muitas pessoas que vão ficar aqui. E outras que vêm também expulsa. Mas, Marcos, já você vai estar aqui em Alphaville. Gente, obrigado aí. Queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, Deus abençoe.